volta, primeirão da mediação. E aqui a gente não para, não. E agora é a aula 80, professor Maurício. Já? Olha aí. Peraí. Se é a aula 80, quer dizer que nós estamos ali já beirando já a conclusão com o primeiro ano. Esse módulo bem extenso, mas que tenho certeza que foi muito bem aproveitado. Significativo, né? E significativo E o bom também. é que a gente tem, eu acredito que uma base bem boa para eles irem para o segundo ano. Com certeza. O melhor, assim, é ruim a despedida, mas o melhor despedida do primeiro ano é que ainda tem o segundo. O segundo ainda depois tem o tem o terceiro. Então a gente ainda se encontra por aí, né? Nessas caminhadas da vida. E a aula 80 traz para vocês um assunto. A gente continua trabalhando naquele famoso triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo é famoso, né? Mas não acabou não, nós fizemos as relações métricas todas, Agora... fizemos Pitágoras, tudo que tinha para fazer lá. Não, acaba assim, tão fácil. Por quê? Temos as relações trigonométricas. Então mas os ângulos não é só somar tudo a 180? Também. Mas... mas tem mais coisa para fazer. Tem? A gente pode agora fazer uma relação de lados com ângulos. É verdade, faltou isso. Né? Porque a gente fez as relações métricas, eram lados, né? Não envolvia ângulo. Isso. A soma dos ângulos internos, 180, não envolve lados. Agora, uma relação entre lados e ângulos, a gente pode usar a trigonometria. Então, nosso triângulo retângulo famoso nos ajuda em muitas situações, por isso que a gente continua aí estudando sobre ele, tá bom? Bora ver então? Temos bastante coisa para estudar na aula de hoje. Vamos lá. Aula de número 80.1 e hoje tem musiquinha. Aguardem. Vamos lá então. Nessa aula a gente vai ver o que mesmo? Bom, vamos começar trabalhando as relações trigonométricas da sua primeira parte e para entendermos direitinho como surgiu isso, vamos falar sobre o índice de subida. E também vamos falar sobre a ideia da tangente, a ideia do seno e a ideia do cosseno. Não sei se vocês já ouviram falar algo sobre isso, mas é assunto que já circula aí a galerinha do fundamental, ali pelo finzinho do 9º ano, alguma coisa nesse sentido. E a gente, se não ouviu falar, a hora é agora, no primeiro ano do ensino médio, certinho? Vamos de oferecimento do dia? Bora? Tem. Vamos dar abraço pra galera? Olha lá. Na telinha, então, vamos ver quais são os alunos de hoje, os alunos da professora Jeane. Olha lá que legal. E tem gente animada, né, professora Maurício? Olha lá. Tem gente dando um tchauzinho, com os braços erguidos aí. Professora Jeane e a turminha. E tem gente estudando lá, no meio da bagunça, tudo. Não sei se ele tava com vergonha, não quis aparecer na foto. Virou para estudar. É verdade, tem uns estudiosos, né? Eu tava fuçando o celular. Não, é caderno mesmo. Caderno. Tem uns que ficam rindo, com um pouquinho de vergonha, mas tem outros aí que estão bem desavergonhados, né? Olha lá. Legal. Todo mundo animado, mandando um tchauzinho, um abraço. Bem top mesmo. Legal. E aí, de onde vem essa galera? Não sei não, conheço não. Não conhece? Nunca nem vi. Mas não é muito longe não, é bem ali. Não? Bem ali. Bem aí? É, vamos dar um abraço aqui para eles de pertinho? Onde é? Então, bem ali. Então a galera animada da professora Jeane, os alunos da professora Jeane e nossos alunos. Vem de onde? Bora ver? Vamos descobrir qual é, desvendar o mistério da escola. A escola é a Antônia Vieira Frota, bem ali. Vista Alegre do Abunã, é bem aí. Mesmo, pertinho. né? Vista Alegre do Abunã. Não é longe, mas também não é tão perto. Não é tão perto. Uma vez a professora Luz foi lá, né, fazer uma gincana, aí a professora mandou a mensagem, né? Vem, professora, é pertinho aqui, né? Porque Vista Alegre do Abunã é Porto Velho, né? É. Pois é, vem aqui, é pertinho. Eu digo, então eu vou. Menino, negócio. Mas, acho que é o que? 180 quilômetros. É aquele pertinho de Mineiro. Não. Então, já visitei a Antônia Vieira Frota, então tenho um carinho especial também por vocês, por essa escola. Então, professora Jeane, sinta o nosso abraço e os meninos sintam-se abraçados também e aquele beijo no coração para cada um de vocês, tá? Muito legal, muito bacana. Então, vamos lá, vamos de conteúdo. E a professora Lúcia pergunta para vocês, e afinal, lá no sítio, pergunto para vocês o que é essa tal de trigonometria. Tem que começar a anotar, tá? Já pega aí o caderninho, aula de hoje, aula de número 80. Qual é o assunto? Trigonometria. Relações trigonométricas no triângulo retângulo, para ficar mais bonitinho, porque o outro foi relações métricas no triângulo retângulo,
Que fica mais chique, né? Vamos entender melhor, então, essa trigonometria? Olha lá na telinha, vamos com a gente. Então, a soma dos ângulos internos, porque falamos de trigonometria, trigonos, gonos é ângulo. Já a gente vai dar o conceito ali para Então, começamos por aqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo é sempre 180 graus. Então, como o triângulo retângulo tem um ângulo reto, então nós podemos concluir que esse ângulo alfa e esse ângulo beta valem 90 graus. Somados tem que dar 90, porque o outro já é 90, né? O outro é 90, para 180 só volta 90. Uhum. Então a primeira informação é essa. Beleza. Coisa que nós aprendíamos lá no triângulo, eu acho que só não ressaltamos esse detalhe, não é? Bonitinho aí, olha que lindo. Bonitinho, dá para fazer isso no papel, né? Com eles, né? Beleza, beleza? Beleza. Agora vamos entender o significado. Trigonometria é formada por 3 radicais gregos, claro, né? Que é lá da Grécia, que vem toda praticamente a construção da matemática e as criações. Então, 3 radicais gregos que querem dizer... 3, gonos, ângulos, metron, de metria, medida. Então é medida dos 3 ângulos. Isso. Ou seja, medidas nos... triângulos, né? 3 ângulos são os triângulos. E aí, como que a gente pode fazer então agora? Medida dos triângulos, é isso que a gente vai fazer, né? Vamos fazer a medida dos triângulos. Tranquilo? Vamos ver como é que funciona? E onde se aplica? Vamos ver 2 tipos de rampa. Só olhando para elas, vocês conseguem responder a seguinte pergunta? Qual delas é mais inclinada? Inclinação. Será que eu consigo discernir, entender? Eu acho que esse tipo aí, de cara, a gente já consegue ver que é mais inclinada. É a A, né? É a tá mais elevada, tá mais visivelmente íngreme, possível, que eles falam, né? Isso. Agora, se tivesse uma bem pouquinha diferença aqui, assim, será que teria como a gente, por observação, responder? Talvez não, né? Por quê? Porque a diferença é muito pequena, né? Aqui a gente está vendo uma diferença gritante aí, por isso que a gente consegue dizer que a mais inclinada é a A. Mas se a diferença fosse bem pouca no ângulo de inclinação, como é que faz, né? Então, sem conhecer os ângulos de subida, como saber qual rampa é mais inclinada? É isso que a trigonometria nos ajuda a descobrir. Isso. E aí, ó, vamos só para relembrar um fato que aconteceu em umas aulas anteriores, nas aplicações da parte métrica do triângulo retângulo. Quando nós colocamos um exemplo lá de um muro que tinha 12 metros e uma escada de 15 metros de comprimento, aí você falou assim, nossa, vai ficar 12 metros, ficou 8 metros, não foi? Foi 9 metros 9, né? De distância do pé. Da escada até o muro. Você falou assim, nossa, mas está muito distante, quer dizer, a escada está muito deitada. Né? Então, olha só, a escada está muito deitada. Na medida com que o muro vai aumentando, eu preciso aproximar mais a escada para que ela possa ter o suporte aqui no chão. Então, ó, já consegui ver aqui na altura do muro. À medida que eu aumento o muro aqui, vai diminuindo a minha aproximação entre o topo da escada e o pé do muro. Ah, verdade. Então, eu acho que a altura tem alguma coisa a ver com essa inclinação. Então, vamos entender um pouquinho mais? Olha lá. Trigonometria, ela possui diversas aplicações no cotidiano. Por exemplo, na astronomia, na física, na geometria. Já estamos vendo. Navegação. A navegação, olha, navegação. Não tinha nem ainda nada. E eles já usavam a trigonometria lá para se localizar. Verdade. Era meio que o GPS deles. Né? Então, muito utilizada é, só que agora a gente vai entender o processo, né? Porque a gente tem a ideia de tangente, a ideia de seno e de cosseno. Cada um com a sua, equaçãozinha, né? Dá para colocar o nome nos filhos, ó. Fica aí a dica. Seno, vem almoçar. Vem almoçar. Tangente. Cosseno. Tem gente. Tangente, vem cá com a mamãe, minha filha, tangente. Que lindo. Aí eles vão perguntar, por que vocês não colocaram nos de vocês? Não, eu não tinha me dado conta. Quem falou que não? Depois que eu me dei conta. Mas dá tempo de mudar. Dá tempo? Dá. Acho que deixar para ele, né? Vamos lá então, olha lá, índice de subida. Então, quando a gente fala de índice de subida, a gente está falando de inclinação. Inclinação, tipo aquela rampa ali. Se a gente não sabe a inclinação dela e a diferença de uma para outra é pouca, só com observação a gente não consegue responder. A gente precisa melhorar isso com cálculos e aí sim ter uma afirmação mais precisa, né? Então, vamos entender, olha lá na telinha. Quando a gente fala de índice de subida... Bom, vamos lá observar a figura abaixo.
Na figura, naquela rampa, vocês sabiam, né, já sem precisar falar nada, que nós tínhamos um triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, nós temos catetos e a hipotenusa. A hipotenusa, na nossa rampa, vai ser o percurso percorrido, né, do pé do chão até o topo desse que vai ser subido. Aí nós temos a altura e nós temos o afastamento, a distância entre os pontos. Então, o índice de subida nada mais é do que a razão entre a altura e o afastamento. É uma razão. Razão é uma divisão entre altura e afastamento. Isso mesmo, né? Então, já vamos conseguindo entender por aí. Ó. Olha melhor agora. Bom, agora a gente pode associar, né, professor Maurício, esse nomes, afastamento, essa altura e esse percurso a determinados nomes, né? E aí, vamos ter um cuidado agora, porque os nossos catetos agora vão receber sobrenomes. Eles não serão mais só catetos, eles têm agora nome, cateto e sobrenome. E esse sobrenome vai ser dado por esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Então nós temos a hipotenusa, que é o percurso, aqui é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. E nós temos o cateto, que está oposto ao ângulo alfa, cateto oposto, e temos o cateto que está ao lado do ângulo alfa. Esse é o cateto adjacente. Então, o cateto oposto nesse triângulo retângulo é a nossa altura, pois está oposta ao ângulo alfa. E o cateto que está ao lado, que está adjacente, é o nosso afastamento. Uhum. Ah, então antes nossos catetos não tinham nome. Não, né? tinha só nome, só era cateto. Não tinha sobrenome, né? Era então só quando cateto. a gente falava assim, é o cateto, cateto, né? Cateto tem a hipotenusa e os catetos, não fazia diferença. Nas relações métricas a gente só tinha os catetos. Agora faz diferença a gente ter o cateto oposto, que nesse caso aqui é a altura, oposto a esse ângulo alfa. Ao tá? ângulo. A altura. Se fosse esse ângulo aqui de cima, quem era o oposto? O afastamento. Né? E quem é o adjacente? Adjacente que a gente diz quer dizer vizinho, colado, grudadinho. Quem é que está grudadinho nesse ângulo? O afastamento. Então agora a gente tem dois tipos de catetos. Eles receberam um sobrenome. O cateto oposto ao ângulo, e o cateto adjacente, vizinho ao ângulo, grudadinho. A hipotenusa continua do mesmo jeito, ela não muda, ela é o lado maior do triângulo retângulo, oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Beleza. Estão anotando? Precisa, gente. Faz um resuminho, já anota alguns detalhes aí importantes, tá? Porque a gente vai entender cada vez mais. Olha lá. Índice de subida, então, a gente vai dividir, então, a altura pelo afastamento, né? Dividindo a altura pelo afastamento, foi o que o professor Maurício disse. Quanto maior o ângulo, mais inclinada é a subida. Então, quer dizer, para ser maior, eu tenho que ter uma altura maior, né? Porque a altura está no numerador. Então, quanto maior o numerador, aí denota-se que o denominador não vai conseguir dividir tanto. E aí vai ficar um índice bem maior. Quanto maior o índice, maior a inclinação. Tanto que ela é íngreme, né? Inclinada, vamos dizer assim, tá? Então, isso é muito importante a gente conseguir entender. Quanto maior o ângulo, é lógico, né? Ela vai inclinar mais ou menos. Tá beleza? Até aí, tudo bem? Então, assim, é a parte teórica, mais de conceitos, mas que a gente precisa entender bem para depois avançar aí nas atividades, nos exemplos. Bora lá, então, agora... Falando, então, das relações trigonométricas, nós temos três, que foi que a gente brincou de colocar nome nos filhos, né? Nós temos o seno. Seno, tá lá atrás, lá. Aqui. Cosseno. Nós temos o cosseno. Aqui. E tangente. E tem tangente. E tem a tangente. Então, três casos, anotem aí. Seno, cosseno e tangente. Bora aprender? Sabe por quê? Não é difícil, tá? Mas tem que se ligar no processo. Se liga. Se liga, fica ligadinho, acorda, menino, que é hora de aprender. Vem com a gente, vem que você não vai ficar fora dessa. Então, olha lá. Na ideia de tangente, a gente primeiro viu o índice de subida, que na verdade já nos dá a ideia da tangente. Mas agora a gente vai trabalhar propriamente dito. Então, a tangente é a altura pelo afastamento? A altura é o cateto oposto, tá do outro lado. Sobre o cateto adjacente. Então já sei que a tangente é cateto oposto e cateto adjacente. Isso mesmo. E assim a gente vai construindo o aprendizado, professor Maurício, se dando conta, né, das coisas que vão acontecendo. E nesse de se dar conta, nesse ir percebendo,
Eu espero que vocês consigam entender esse nosso meio que diálogo aqui. Ah, então é isso? Ah, tá, não. Porque é esse estalar que eu vou aprender. Porque se eu ficar preso em nomes, em letras, pode chegar uma hora que eu peguei um problema e ele mudou a letra, eu falo assim, ah, não sei fazer não. Porque quando eu aprendi, era A, B, C, agora tá C, A, B. Então, a gente já disse várias vezes aqui, né? Não fique preso em letrinhas, porque cada livro pode trazer de um jeito, cada site, então não é hora de se prender nisso. E às vezes nós, professores, colocamos diferente. Cada material tem de um jeito. Tem que entender o processo, tá bom? Vamos lá, então? Tangente, olha lá, então, hora de anotações, olha lá. A tangente, então, vai ser a tangente de um determinado ângulo, né? Seja ele qual for, vai ser a altura dividida pelo afastamento. E isso vai dar o quê? O índice de subida. Ou seja, com isso a gente consegue resolver a situação, problema anterior da inclinação da rampa. Olha lá, vamos ver. Bom, pelo triângulo retângulo, nós temos que a altura é o cateto oposto, certo? A altura é o cateto oposto. E o afastamento é o cateto adjacente. Portanto, a tangente nada mais é do que cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. De forma simplificada, a tangente é a nossa famosa CO dividido por CA, K, COK. Isso mesmo, legal. Então já começa a anotar. A ideia de tangente é dada por COK, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Beleza. Vamos lá, mais uma. Agora a ideia de seno. Então, cada uma dessas relações são 3, né? 3. A gente viu no começo aí, são 3? 3. Seno, cosseno e tangente, tangente. Cada uma dessas vai envolver 2 elementos. Beleza. Razão, não é? Uma razão, então vai envolver 2 elementos. A tangente envolveu o cateto oposto e o cateto adjacente. Aí a ideia do seno. E o cosseno vai envolver quem? Então a gente vai fazer uma distribuição aí e cada um vai envolver de 2 em 2, tá? Vamos ver? Tô pensando. Tá pensando? Então vamos lá. A tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos ver o seno, olha lá. Na telinha, então, o seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrando que o cateto oposto é aquele cateto que se encontra do outro lado do ângulo, que não é o ângulo reto. Até porque do outro lado do ângulo reto nós temos a hipotenusa. Não esqueçam disso. Tem a hipotenusa e tem o ângulo. Ele vai falar seno de 30 graus. Eu vou procurar o cateto que está do outro lado desse ângulo. Esse é o cateto oposto. E a hipotenusa não muda nunca. Mas os catetos, os dois podem ser adjacentes e os dois podem ser opostos, dependendo do ângulo. Olha só aqui, ó, esse cateto A, ele é oposto ao ângulo alfa. Mas se eu colocasse aqui em cima um outro ângulo beta, por exemplo, esse cateto A agora não é mais oposto. Então o cateto A, ele é oposto a alfa. Muito bem. E agora, vamos ver o cosseno? Bom, acho que eu já sei. Se a tangente usa o cateto e o cateto? Os 2 catetos, essa aí usou o cateto oposto com a hipotenusa. Eu acho que o cosseno é o cateto adjacente. É o CA com um H, né? Então vamos lá, cosseno agora. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então peraí. Então anota aí, ó. Seno e cosseno, nós usamos a hipotenusa. Tangente não usa a hipotenusa. Quando não tiver hipotenusa, eu vou usar a tangente. Isso mesmo. Então vamos fazer uma recapitulação de tudo agora? Tudo junto? Vamos. Vamos lá. Então as razões então são 3. Seno, cosseno e tangente. O seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Cosseno. O cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente não tem hipotenusa, é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Se você quiser anotar também, anota aí, ó, a tangente é o seno dividido pelo cosseno.
Beleza. Legal. E aí tem um jeitinho que é bem fácil de gravar? Vamos mostrar para eles? Vamos. Olha lá, tem um jeitinho que é bem fácil de gravar. Não pode rir. Não, é bem fácil, é bem facinho de gravar, ó. Vamos tirar aqui, ó. A gente coloca assim, ó, escreve as palavrinhas seno de um ângulo, cosseno de um ângulo e tangente de um ângulo. Aí a gente vai escrever a palavra coca. Aqui a gente escreve coca. Já aqui a gente já escreve coca. Aqui sobre H e aqui sobre H. Beleza? Lembrando que o H é a hipotenusa, né? O cosseno, o cateto oposto é o CO, cateto adjacente é o CA. E a gente tem, então, o mesmo jeitinho. Então, ó, coloca seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo. E aí vamos colocar as palavrinhas coca. Aqui a gente já coloca tudo, ó, coca. E aqui a gente coloca sobre H e aqui sobre H. Então, temos aí as três equações. Seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas que serão usadas agora nas atividades e nos exemplos, nas situações todas, a gente vai precisar delas, tá bom? E agora, tá calmo? Tá calmo. Vamos lá, então. Nós vimos só a parte teórica. E olha, tem que saber. Essa aqui é aquela parte, por exemplo, no Enem, ele não pergunta se você sabe. Ele exige que você saiba. Tem que saber. Essa aqui é a parte que tem que saber. É igual, por exemplo, quando você vai dirigir. Tem coisas que você aprende com o tempo, mas tem coisa quando você chega na autoescola e fala assim, entrou no carro, sentou, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto. Sim, é automático. Automático, não tem jeito. Se for fazer prova de autoescola e não colocar o cinto, na hora o fiscal manda desligar o carro e você está automaticamente reprovado. Isso mesmo. Não é? Então aqui são as coisas que você tem que saber, as três regras. E aí começam alguns ângulos, porque trígonos, falamos já do triângulo e dos lados. Fizemos a relação. Fizemos as razões, né? Nós temos que falar dos ângulos. Agora a gente vai associar valores, que nem o professor Maurício disse, aqui estava a parte teórica. Agora as equações, né? A gente precisa de valores. Então vamos lá na telinha para vocês visualizarem melhor. Olha lá. Quando a gente fala de valores de seno, cosseno, tangente, a gente vai elencar os ângulos notáveis, os principais, tá? 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. E ele é notável por quê? Porque você tem que notar rápido. Então, quando for esses três ângulos aqui, na maioria das vezes, o problema não vai te dizer quanto que é o seno de 30, quanto que é o cosseno de 30, quanto que é a tangente de 60. Ele não vai dizer. Você tem que saber. Outros ângulos que estiverem envolvidos no problema, fora esses três, ele tem que dizer alguma coisa. Nesses aqui, o nome deles, olha, ângulos notáveis. Já tem que saber, igual tabuada, tá? Tem que estar na ponta da língua. Ih, danou-se. Então agora eu vou ter que decorar essa tabelinha. Tudinho. Só que aí tem um jeito mais fácil, né, professor Maurício? Como que a gente vai fazer? A gente vai ensinar vocês a lembrar, ou melhor, memorizar essa tabela com uma musiquinha. Vamos pro Natal já? Vamos pro Natal? Vamos pro Natal. É o bate o sino da trigonometria, tá? Então vocês vão montar essa tabelinha no caderno de vocês aí. Vocês vão colocar nas colunas 30, 45, 60. E na linha seno, cosseno e tangente. Essa aqui tá diferente, mas não interessa, não faço diferença nenhuma, tá? A ordem é justamente para isso, para você perceber que tá ao contrário. Coloca aqui então seno, cosseno e tangente. Coloca aqui 30, 45, 60. Beleza? Vamos lá. Porque se a gente colocasse igual, eles iam copiar. Aí não ia nem dar atenção. Já é para colocar agora no caderno, presta atenção. A gente está conversando aqui. Neste instante. É para dar tempo de você colocar. Neste instante. Desenha aí essa tabelinha. 30, 45, 60. Já? Seno, cosseno e tangente, deixa duas linhas, tá? Porque tem fração. Tem frações aqui. Deixa duas linhas do caderno para cada um. Beleza. Tá? E aí a gente vai cantar a musiquinha e vai construir com vocês a tabelinha. Vamos lá? Vamos junto? Olha lá então na telinha. Vamos ver. Então é cantando que se aprende. Bate o sino da trigonometria. A gente vai cantar e vai montando, tá? Aqui não tá, depois eu acho que tem no surgir, né? Vamos lá então? Começamos assim, ó. Começamos a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2.
2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Ihu! Muito bem! Top, né? Agora eu quero ver galerinha. Foi? Eu quero ver galerinha esquecendo do bate-o-sino da trigonometria. Fechar o olho e lembrar. 1, 2, 3. 3, 2, 1, todo Mas será que eles ficaram sobre ligados no detalhe do 1, 2, 3? Né? Porque 1, 2, 3, nós seguimos o 30, 45 e 60. Aí voltamos para o 30. 3, 2, 1. Isso porque já no cosseno, né? Já no cosseno. Não esqueça da raiz no 13 e no 2, porque no 1 não precisa, né? Raiz de 1 é 1, né? Agora a tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Vamos de novo? Bora. Bora, rapidinho? Olha lá então, de novo a gente apaga e faz mais uma vez. Bora lá. Então apagamos tudo e vamos de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Top, top, top. Eu quero ver na prova, professor Maurício. Só vai dar o povo. Os professores presenciais vão ter que ter a compreensão, né? Não pode falar. Não pode falar. Ai, meu Deus. E se eu não lembrar disso? Calma, gente. Calma, porque olha lá, né? É só seguir lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Não tem como esquecer, de certeza, beleza? Sabendo agora valores de seno, cosseno e tangente para os arcos notáveis, a gente consegue fazer alguns exemplos, começar a praticar, né? Vamos lá? No passo a passo a gente vai passar rapidinho aqui, porque mais legal é na prática mesmo. Olha lá os 4 passos, então. Os 4 passos para aplicar as razões trigonométricas é assim que funciona. Primeiro. Bom, no primeiro passo é aquilo que vocês já sabem. Olhei para o triângulo retângulo, eu preciso identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. E, atenção, marcar também o ângulo que ele vai trabalhar. Então, o primeiro passo é esse, é trabalhar as medidas do triângulo retângulo. Passo de número 2. Passo de número 2. Segundo passo, agora a gente identifica qual que a gente vai usar. Se é seno, se é cosseno ou se é tangente. Mas como que eu vou identificar? Olha aqui, ó. Eu não sei quem Sabe? Olha aqui, olha pro ângulo, 60 graus. Quem que eu tenho no problema? Eu tenho a distância do o cateto rapaz. adjacente, Tá, CA. pois é. E tô querendo saber o H, que é a altura, que é o cateto oposto. Ah, mas eu vou confundir esse H de cateto oposto com hipotenusa. Não tem problema. Ah, Letra, então aqui letra. é o cateto oposto. Isso. Só que é a altura, mas A é o cateto altura. oposto. Ah, então se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, a gente usa quem? Tangente. Ah, entendi. Daí eu identifico, Então né? esse é o passo 2. Passo de número 3. Descobrir quem é agora a tangente desse ângulo que eu tenho para trabalhar. Tangente de quem? 60 graus. 60 graus, que é meu ângulo. Cateto oposto é a altura, cateto adjacente vale 20. Beleza? Beleza. Contei corretamente as proporções, agora eu vou substituir no 4º passo e calcular o valor desconhecido. Agora eu tenho que pegar lá, né? Olha lá, a gente estava nesse momento aqui, né? Quem é a tangente de 60 graus? Raiz a de tangente 3. de 60. Raiz de 3. E quem é a altura? Eu não sei, o H eu estou procurando, né? Então, vamos lá, então, raiz de 3 foi substituído aqui. Tá multiplicando, cruzado, né? Então, vamos lá. Aqui é como se tivesse 1, né? H vezes 1, H. E 20 vezes raiz de 3. 20 raiz de 3. Que é aproximadamente raiz de 3 é 1,7, né? Uhum. Isso, aí multiplicando por 20. 34 metros. Aproximadamente, olha o símbolozinho lá, aproximadamente. Tem o tio. Vamos fazer um com eles? Vamos Tem um lá. tio em cima do igual.
Quando a gente vê o passo a passo, às vezes a galera fica um pouco em dúvida, né? O passo a passo a gente vai esmiuçando Pois é, mas eu vou falar a verdade. Esse passo a passo ajuda bastante, muito. Né? Verdade. Porque às vezes a gente pega um exercício pronto ou um exemplo pronto, direto, e fica na dúvida, mas de onde que veio isso aqui? Por que é isso aqui? Então, o passo a passo é justamente esse. O complicado é porque cada lâmina de slide tem um passo, né? Então fica meio que aberto. Mas se depois você aluga parece que fica solto, com né? material ali na mão, for olhando de um por um, se você montar numa folha só os 4 passos, você vai ver que é nada mais nada menos do que te mostrar o que está sendo feito. O que vamos fazer agora, diretão aqui no exercício, é o passo a passo, feito no exemplo. Vamos ver então mais um exemplo? Olha lá. Uma inclinação. Tem 40 metros de comprimento e forma com o plano horizontal um ângulo de 30 graus. Então temos lá uma inclinação que tem 40 metros de comprimento, né, o distanciamento lá, ó, e tem um ângulo de 30 graus. Aqui a altura está situado o ponto mais alto da inclinação. Então observem que pelo nosso ângulo, aqui já veio a dica, a informação, mas pelo nosso ângulo de 30 graus, nós temos, olha, o cateto oposto. Pelo ângulo reto aqui, nós temos o cateto, a nossa hipotenusa. Então, beleza. O nosso seno nada mais é do que cateto oposto pela hipotenusa. Dá uma limpadinha aí na tela, né? Pra Bora. gente ver a solução. É seno de quem, então? De 30 graus, Seno né? de 30. Quem é o cateto oposto? É H. A altura, né? É o que eu tô querendo saber. E quem é a hipotenusa? 40. Ah, então não confunda, tá, gente? O H de altura com H de hipotenusa. Eu acho que pode ser que confunde. Não, mas tem que saber já. Letra é letra. Tá. Vamos lá, o seno de 30 a gente tem que buscar na tabelinha. 1, 30, 1, 2, 3. É 1 sobre 2, 1 sobre 2. 1 sobre 2. Agora vamos multiplicar cruzado. 2 vezes H igual 2H, a 40. Tá multiplicando, passa dividindo. H igual a 20. 40, 20 metros. Beleza. Beleza. Então, se a minha hipotenusa é 40 e o meu ângulo é de 30, a minha altura é a metade. Beleza. Certo? Certinho. Mais um? Já andou de tirolesa? Ai, Já. que emoção. Já. Eu nunca andei. Vou dizer Já, pra Mazinho? você. Andou de tirolesa? Nem eu. Vou dizer pra você. Fui empurrado. Jogado. Eu falei, eu quero desistir. Ela falou, tá bom, senta aqui. Quando eu sentei, não deu tempo nem de gritar. Nossa Senhora. Muito bom. Muito bom. Beleza, beleza, né? Só não Então, voltei lá porque era muito longe. Vamos ver então. Uma Exemplo tirolesa 2. será feita em uma montanha que possui 100 metros de altura. Altura. Sabendo que ela será amarrada de tal modo que forme com o chão um ângulo de 30 graus, qual deve ser o tamanho do cabo da tirolesa? Pelo exemplo anterior lá, eu já sei mais ou menos quanto é a minha resposta. Eu acho que eu já sei. Eu nem ia fazer conta mais não. Ah, se o ângulo é de 30... E a altura deu 100, então eu acho que o tamanho da hipotenusa é o dobro. É o dobro, né? Isso mesmo. Então, 200 metros, não precisamos nem fazer, né? É porque, volta no exemplo anterior lá, ó. Nós achamos lá que a altura, aqui é 40 metros. Aqui deu 20. Metade. Então é metade. E aqui é 30 graus. Então se fosse a tirolesa aqui, aqui ia ser 100. E aqui ia ser meu X. 200. 200. O dobro. Porque se o seno de 30 é meio, né? Então, o seno de 30 é meio. Então, o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Legal. Já anota. Então, aqui a gente pode marcar 200 metros sem nem fazer? Sim, não. Se quiser testar, você faz a conta aí. Mas eu tô falando, confia. Eu tô dizendo, confia. E já anota. Num triângulo retângulo com ângulo de 30 graus, nós temos o seguinte relação. O cateto oposto a esse ângulo é a metade da hipotenusa. Você já anota. Chegou numa prova, você olha e fala, isso aqui eu já sei tanto, acabou. Mas por quê? Porque eu sei, filho, tá aqui, eu sei. Oxe, confia em mim. Tá aqui, confia em mim. Beleza, então. E agora o mais legal é a gente aplicar isso na nossa vivência, no nosso cotidiano, né? Então a gente vai assistir um vídeo que faz uma medição aí de um tanque e aí a gente vai resolver junto com vocês, tá bom?
Então, a gente pode ver mais uma aplicação da matemática no sítio usando a trigonometria no triângulo retângulo, não é verdade? Verdade. Porque a trigonometria é o uso para medir, né, distâncias inacessíveis. Esse tanque aqui, por exemplo, se a gente tiver uma dimensão, a gente tem como calcular a outra. Vamos ver? Então, o professor Maurício está lá do outro lado e vai medir uma das dimensões desse tanque. Vamos lá? Mede aí em passos, professor Maurício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 13 metros. A gente vai pensar aqui num ângulo que atravessa em diagonal aqui, mais ou menos de uns 30 graus. Então, com a medida de um lado e com um ângulo de 30 graus, a gente consegue saber a outra dimensão. Vamos calcular na aula. Legal, né? E isso é etnomatemática, né? Ou seja, a matemática aplicada aí no sítio, né? Simples assim, numa dimensão, num tanque aí de peixe, né? E assim, nós fizemos ali para poder mostrar para vocês que tem aplicação. Mas ali não é muito fácil medir, porque às vezes a gente usa, até no próprio conhecimento ali, né, da vivência, o cara sabe, não, um passo aqui dá 1 metro, a gente já tem mais ou menos o tamanho. Mas se eu estou num lugar que eu não consigo medir esses passos... Mas se eu quisesse passar um cabo assim, ó... De ponta a ponta. Na diagonal, tava fácil de saber? E se eu só pudesse comprar o tamanho certo? O valor exato. Não pudesse falhar no tamanho. Dá para fazer? Vamos resolver isso aí? Vamos lá? Vamos ver. Então vamos resolver esse problema, desvendar o problema desse tanque. Então a gente tinha um tanque ali, né? Retangular. O professor Maurício mediu ali em 13 passos, mais ou menos, né? Então 13 metros, né? Se a gente quiser passar um cabo aqui atravessando a nossa... E foi 30 graus, tanque, não foi? Foi 30 graus. E aí a nossa hipotenusa X, já sabe? Já sei. Agora tu já sabe então que se o ângulo for 30 graus, o cateto oposto for 13, quanto que mede a hipotenusa? O dobro, 26. 26, legal, né? Mas vamos fazer rapidinho? Vamos. Olha lá, então a gente vai usar quem? Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de quem? 30 graus. 30 graus. O cateto oposto é 13. A hipotenusa, X. Seno de 13 é meio, seno de 13, seno de 30 é meio e 13 sobre x. Vamos multiplicar? Cruzado. 1 vezes x? X. 2 vezes 13? 6, 26. 26. Então, olha aí, bateu certinho com o nosso raciocínio lógico. E aí você já anota, tá? Porque assim, são algumas observações, são alguns detalhes que vão aparecendo. Claro que é gostoso você olhar e fazer os 4 passos. Você olha primeiro o triângulo, o retângulo. Quem são os catetos? Quem é a minha hipotenusa? Já achei. Eu nem tinha pensado nessa questão de atravessar um cabo aqui, né? Eu fiquei ligado tanto em medir as laterais que eu não pensei assim. Porque às vezes eu tenho lá no depósito 15 metros de cabo de aço. Eu quero atravessar para poder passar. Não vai dar, porque eu preciso de 26. Aí não dá, tem 26, então não vou nem tentar. Aí a pessoa, eu pego, não, vou botar o cabo aqui, estica aqui. Aí passa dentro do tanque, não deu, volta, desenrola de novo, sujou, molhou, já vai direto com a prática. O pai tá lá, você vai, calma aí, pai, deixa eu ver se vai dar. Deixa comigo, pera aí, deixa eu ver esse ângulo aí mais ou menos. Deixa eu ver aqui um ângulo aqui e tal. Geralmente o tanque tem o formato ali, né? Alguns são mais oval, mas outros é mais quadradinho, mesmo, bonitinho. Mesmo, né? Você força ali, né? Uma mediçãozinha e tal. E vai, não, pai, olha, acho que não vai dar não, pai. Se fosse eu comprar mais uns 10 metros a mais aí, porque não vai dar não, só isso aí. Aí o pai, para com isso, menino. Pai, confia, pai, eu tô vendo aqui. Vamos. Vamos lá, então? Brincando com os números, vamos dar aquela descontraída? No Brincando com os Números da aula de hoje, a perguntinha é, olha lá, 80% erram esse, é uma charada. Sabendo que meia careca tem 50 mil fios de cabelo, quantos fios de cabelo tem uma careca inteira? Agora sim, agora é que são elas. Meia careca. Meia careca, só aquela partezinha assim de cima, assim, só, sabe, esse tampãozinho aqui aberto aqui, ó. Eu acho que conheço, gente. Abriu aqui, tirou isso aqui, sobram 50 mil fios. Meia careca tem 50 mil fios de cabelo, quantos fios tem uma careca inteira? Pera aí.
O seno de 30 é meio, meio de 50 Vai calcular mil pela dá X. trigonometria? É, porque não é meia careca? Né? Eu já vou dizer que é o seno de 30, que é meio também. Acho que então. Quanto fio tem uma careca inteira? Quantos fios? Agora é com vocês, a gente está finalizando a nossa aula sobre aí as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Antes a gente era com as métricas, agora as trigonométricas. Vocês viram que não é difícil, né? E vai em frente aí. Já já a gente está de volta com a revisão e as atividades. Até lá!